Mais uma pergunta sobre o nível e escolaridade ou função, já respondi. E o Israel falou de como é esse processo de construção, ou como foi o processo. Cadê o Israel? Como foi o processo, né? Que eu participei, né? Aham. Como é que foi? Se isso foi positivo ou se chega lá no final, há uma perda, se a gente tem que fazer uma proposta que tenha uma cultura grande para a gente conseguir pelo menos o que a gente quer. Isso. Inclusive, na minha fala, eu toquei nesse ponto, né? Que é assim, vamos pensar nas experiências que a gente está tendo lá no município e no estado, foi assim. Os servidores apresentam o seu plano, e, inclusive, protocolam lá na Câmara de Vereadores, ou através de um vereador, ou fazendo projeto. Uma ideia muito interessante é tentar um projeto de iniciativa popular. Uma vez que vocês construíram um modelo de plano, mobilizar a comunidade aqui de Santos, dizendo, a defesa do servidor não é uma defesa que deve ser só do servidor, é uma defesa de toda a sociedade, porque nós promovemos, nós estamos lá na ponta garantindo que vocês tenham acesso à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer, à obra e tudo mais, não é assim? Então, nós fizemos isso e a gente conseguiu, no caso do magistério, a gente fazia mobilização no centro da cidade, no final de semana, para coletar assinatura, porque tem um limite, né, de assinaturas para a gente conseguir entrar com um projeto de iniciativa popular. Então, mais do que conseguir as assinaturas para um projeto de iniciativa popular, mais do que isso, é você sensibilizar a comunidade. Sensibilizar os servidores, sensibilizar a comunidade de que esse que discutir a carreira do servidor é muito importante. Não só para o servidor, porque a carreira do servidor tem aquela dimensão coletiva que eu estava falando para vocês, né? Da garantia do serviço público. Então, você tem essas estratégias. Então, a gente tem que construir o plano dos nossos sonhos, sabendo que a gente vai perder, mas pode ganhar também. E aí depende muito da mobilização, do quanto vocês estiverem organizados nesse processo, né? Para ver o que fica nessa correlação de forças, né? O que eu posso te dizer, por exemplo, Israel, é que o caso específico, assim, lá, você consegue uma síntese dos dois projetos. Você não vai ganhar tudo, mas você vai ganhar algumas coisas. E não mexer naquilo que já é direito, não colocar. Se vocês já têm isso aqui de licença, não tem que revogar essa lei. Se vocês já têm uma jornada que vocês consideram que é adequada, não tem que mexer nisso, tá? E depende muito da dinâmica que tem aqui no próprio município, né? Mas uma coisa é certa, quanto mais mobilizados vocês estiverem, né, mais chances de ter um plano de carreira parecido com o modelo que vocês vão construir, vocês terão. Não tem outra fórmula, tá? Eu não conheço nenhum caso de prefeito que aprovou um plano maravilhoso para os servidores, em qualquer área, sem muita pressão, sem muita organização dos trabalhadores. Isso não acontece. Não tem outra via, né? Vamos abrir mais 5? Você quer falar? Do que Só tem uma coisa jurídica que o Jean fala. Só tentando, enquanto a primeira pessoa que vai fazer pergunta já se aproxima, tentando responder rapidamente a indagação do Jean Fábio, servidor aqui presente da saúde, o atual plano, por enquanto ele fica, o atual PC7 é de 1995, só ocorreu um processo de avaliação em 1996, e depois os prefeitos, desde o Beto Mansur, se recusam a cumprir a lei. Isso não acontece só com o PC7 Geral dos Servidores, acontece também com o Estatuto do Magistério e com o Plano de Carreira da Guarda. Inclusive, a reivindicação dos dois sindicatos é que as atuais leis sejam cumpridas. Não tem como criar uma lei nova
ignorando todas as dívidas passadas que nós, os servidores, já têm acumuladas dessas atuais leis que não foram cumpridas. Sobre quem tem processo judicial e sobre o atual plano de carreira, se a gente perder essa luta e as atuais leis forem revogadas, que é a intenção do prefeito, né, rasgar o atual PCCS, o da guarda e da educação, quem já entrou com o processo judicial sempre você revê a dívida anterior aos últimos 5 anos, então os processos continuam, mas isso é só em caso da categoria ser derrotada e a gente não conseguir avanço nenhum nesse caso. Só uma coisa que faltou esclarecer, esse projeto do prefeito, que na verdade é o projeto da Fundação Getúlio Vargas, é uma mistura de plano de carreira com alteração dos atuais estatutos. Ele revoga, a proposta dele, uma série de artigos do Estatuto do Magistério e do Estatuto Geral dos Servidores. Por isso, ele não é só uma proposta de plano de carreira, ela também retira uma série de direitos que já existem. E além desse projeto de plano de carreira do prefeito que mexe no Estatuto, a Secretaria de Gestão também já preparou um outro projeto de lei que altera o atual Estatuto dos Servidores. Então, além dessas propostas muito ruins que estão nesse plano de carreira do prefeito, eles querem também mexer com falta-lei, eles querem mexer com afastamento sem vencimentos, licença-prêmio, ou seja, eles querem mudar tudo. Só que essa outra proposta de alteração geral do Estatuto dos Servidores ainda não foi apresentada aos sindicatos. Juridicamente, como fica a gente aprovando esse novo plano? Como é que fica esse plano vigente? Juridicamente. Se aprovar um novo plano, o plano vigente acaba. Ou você pode acabar artigos dele. Agora, você pode acabar com tudo, você pode acabar em parte, mas a posição dos dois sindicatos é o seguinte: nenhum direito a menos, avançar nas conquistas. Tudo que hoje já é direito tem que se manter. A discussão é para avançar, não é para abrir mão do que a gente já tem. Vamos abrir para as perguntas, senão não vai dar tempo. Rubens. Bom dia, Diana. Tudo bom? Diana, a minha questão, na verdade, ela tem 3 frentes. A primeira é o seguinte: nós temos hoje aqui na Prefeitura de Santos um decreto que regulamentou o estágio probatório. E lá determina que a avaliação dos servidores em estágio probatório seja feita única e exclusivamente pelo chefe imediato. A proposta do prefeito é alastrar isso para todos os demais servidores, independente do número de anos que ele tenha, né? Seria as chefias imediatas que fariam essas avaliações. Então, a minha primeira questão é o seguinte: tem lá na resolução do Conselho Nacional de Educação, que também tem nos demais servidores, não só para a área da educação, mas para os demais servidores, a tal da avaliação institucional, né? Que é o momento que o servidor possa fazer no ato da avaliação, também avaliar o poder público no sentido dele garantir as condições materiais de trabalho para todos os servidores. Minha segunda questão é o seguinte: desde a década de 90, como você salientou lá na tua exposição, os servidores, no geral, seja municipal, estadual e federal, vêm sofrendo uma pressão dos governos com mudanças nas constituições, enfim, né? De uns anos para cá, virou uma febre a discussão sobre planos e a necessidade de planos de carreira para os servidores. Concomitante com isso, algumas leis foram criadas e que afetam diretamente os servidores. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Questão: se a fonte que paga o reajuste salarial é o mesma que vai garantir o pagamento da evolução dos servidores no plano de carreira, nós não estamos diante de uma armadilha? Essa é a minha. Se a fonte que paga é o orçamento da prefeitura, paga o reajuste salarial e o plano de carreira, os servidores não foram colocados diante de uma armadilha? Né? E a última observação é o seguinte: no plano de carreira que foi apresentado da educação,
não se fala absolutamente coisa alguma sobre gestão democrática. E por que isso é importante? Chega ao sindicato, semanalmente, denúncias de assédio moral e de abusos por força das chefias. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as propostas de gestão democrática no estado do Paraná. Oi, Diana. Eu sou a Cristina, tá, da SEDUC. Sou da Prefeitura de Santos há séculos. Antes de mais nada, parabéns pelo seu trabalho. Assim, a minha pergunta ela é muito simples, de ordem prática, porque a minha visão é de sala de aula, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu estou tendo uma responsabilidade aqui de representar as professoras da minha unidade. Então, eu gostaria de saber de você, enquanto funcionária municipal de Curitiba, você usou como referência, né, o estatuto de vocês e citou várias vezes seu estatuto de Curitiba. Eu gostaria de saber de você, enquanto funcionária da Prefeitura de Curitiba, qual é a avaliação que você faz, como você qualifica o plano de carreira lá de Curitiba e em que seria possível a gente estar pautando, referenciando o nosso trabalho no que vocês têm, nas conquistas que vocês têm, no plano que vocês têm, e qual poderia ser a sua colaboração com a gente aqui, né, com os sindicatos, a partir desse ponto. Tá? Basicamente, seria isso que eu gostaria de saber de você. Obrigada. Bom dia. O Oli, Educação. Minha pergunta é a seguinte. Em 95, Wagner, principalmente para ti, né? Em 95, o Executivo impôs um plano de carreira, um estatuto que está vigente até hoje, né? Nunca foi implantado plenamente, né? Então, estamos cheios de ações e tal, né? Hoje, nós não estaríamos caindo na mesma armadilha, trocar um plano de carreira por outro, que ele também está querendo nos impor agora. A gente está brigando por algumas mudanças, mas ele está querendo nos impor. Não estaríamos caindo numa armadilha, trocar um pelo outro, sendo que o outro, o primeiro de 95, ainda não foi nem plenamente colocado em prática? Não seria o correto a gente brigar pela implantação desse que está vigente agora, ao invés de trocar por um que bem provavelmente não vai ser executado de novo, a exemplo do de 95? Bom dia, meu nome é Michel, sou da Saúde, técnico de enfermagem. A minha pergunta é a seguinte: o colega até tocou no ponto da lei de responsabilidade fiscal. Eu queria saber se essa lei ela pode ser usada para vetar algumas propostas do plano de carreira e, se sim, o que pode ser feito para que o direito dos servidores sejam garantidos. Bom dia. No final do século passado, né, faz tanto tempo atrás, lá no Paraná mesmo, a APP teve uma discussão emblemática sobre o plano de carreira, se deveria ou não propor um plano, tendo em vista o que tinha acabado de acontecer com a Lei de Diretriz Base da Educação, né, que foi proposto um modelo de lei, foi completamente modificado e ainda teve que aguentar os deputados falando que era o projeto dos próprios professores que estava sendo implantado e não entendia porque os professores eram contrários. Então, você tem algumas outras experiências semelhantes? Porque eu vejo que talvez seja um risco mesmo. A gente está propondo um plano de carreira que depois vai ser totalmente costurado e destruído lá pela Câmara, e a gente ainda vai ter que aguentar dizendo que fomos nós que propusemos esse plano, né? Ainda mais tendo em vista isso que já foi colocado pelos colegas anteriormente, de existirem coisas que ainda não estão sendo cumpridas. Então, eu queria saber se você conhece alguma coisa parecida com isso. Oi, bom dia. Meu nome é Pedro, eu sou da SEDUC. Eu queria fazer uma pergunta provocativa para o pessoal do sindicato, que me parece que essa diferenciação do quem era NO virou NP, agora não tem nível NO. Eu não sei se isso parece, no meu entendimento, que eu não sou advogado, parece descaradamente ilegal, né? Porque os outros níveis, NB, NG, NL, ninguém teve esse aumento aí, né? Então isso parece tão ilegal e absurdo e o pessoal não se mexe e está sendo discutido um negócio tão maior agora. Eu queria que vocês me desmentissem isso aí. Isso não é ilegal, isso é legal e está tudo certinho isso aí. Em relação ao estágio probatório,
o decreto é uma regulamentação do prefeito, né? E nós temos em vários outros locais também problemas com esses decretos de estágio probatório, até porque existe muita cópia disso, né? Então um município faz, os outros começam a fazer e vira uma bola de neve, né? Mas eu queria chamar a atenção, assim, efetivamente, vocês estão tendo servidores exonerados por conta desse estágio? Porque o estágio, ele funciona muitas vezes, o decreto funciona como o bicho-papão. E efetivamente, você tem servidores que passam tem uma nota baixa no estágio probatório, passam por um processo de exoneração, passam por um processo administrativo disciplinar, que não é feito na escola, que é feito no âmbito da procuradoria do município, né? E aí, eu vou contar só para vocês rapidinho um caso, assim. Um servidor foi encaminhado para exoneração porque tirou nota abaixo. Chegou na procuradoria, os procuradores foram, a gente abriu o processo administrativo disciplinar, e quando a diretora, que era a chefia imediata, foi ser inquirida, por que? Não, era só para dar um susto, não queria que a pessoa fosse exonerada. E, assim, é muito difícil as pessoas, de fato, serem exoneradas. Porque tem esses critérios dos decretos do estágio probatório, que geralmente existem nas prefeituras, são muito subjetivos. E abrem margem jurídica para vários questionamentos. Então, é muito mais pela falta de consciência, né, inclusive pela consciência dos direitos, assim, ninguém pode ser exonerado porque fez greve, né? Do que exatamente pelo que ele vai acarretar.